Olá, bom dia, quarta-feira, 20 de agosto. Eu sou Marco Siqueira e com o Diogo Oliveira embarque com a gente em mais um Mundo em 180 Segundos, seu podcast só com notícias internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu que Moscou seja escolhido como local para o encontro com Volodymyr Zelensky. Os Estados Unidos seguem nas tratativas para uma conversa entre os dois líderes. O objetivo é um possível acordo de paz. A sugestão de Moscou como local da reunião surge quase como uma piada. Outras alternativas, como Hungria ou outra sede neutra, continuam sob avaliação de aliados europeus. Ainda não há data prevista para o encontro. Enquanto isso, Zelensky afirmou que a proposta de garantias de segurança para a Ucrânia deve ser formalizada em até 10 dias. O documento surge como resultado das conversas dessa semana em Washington com Donald Trump e líderes europeus. A Casa Branca reiterou que não vai haver envio de tropas americanas para defender a Ucrânia. O apoio dos Estados Unidos deve ser em coordenação e possível suporte aéreo. Caberá aos europeus eventuais intervenções de segurança no terreno. A gente continua com as principais notícias internacionais para você, mas antes só um recado do Danilo Rocha Lima. Olá, ouvintes do 180, você já me conhece, eu sou Danilo Rocha Lima e passo aqui rapidinho para deixar um recado. Olha, precisamos de vocês, precisamos de anunciantes para mantermos o nosso podcast independente e feito para vocês. Se você trabalha com marketing, publicidade ou tem uma empresa ou está à frente de alguma iniciativa pública, municipal, estadual ou federal, ou ainda se conhece alguém que precisa divulgar seu negócio para milhares de pessoas, entre em contato com a gente. O Mundo em 180 Segundos precisa de vocês para seguir grande, sem grandes grupos por trás. Associem o nosso podcast à sua marca. O nosso e-mail é redação sem cedilha e sem tio, mundo180segundos.com.br. Redação sem cedilha e sem tio, mundo180segundos.com.br. Anunciem aqui e ajudem a manter o nosso trabalho no ar. Agora no Oriente Médio. Ontem você ouviu aqui que o Hamas aceitou uma proposta de cessar-fogo do Egito e do Catar para o conflito na faixa de Gaza. O plano prevê uma trégua de cerca de 60 dias e a libertação gradual de reféns. Pois é, o problema é que os ultraconservadores da base aliada de Benjamin Netanyahu rejeitam a proposta. Dois dos mais radicais membros do governo israelense, o ministro da Segurança Itamar Ben-Gvir e o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, ameaçam romper com a coalizão de Netanyahu se ele aceitar o cessar-fogo. Com isso, o primeiro-ministro israelense fica no meio de uma encruzilhada. De um lado, ele tem a pressão da população e das famílias de reféns por um acordo, e do outro, as ameaças da extrema-direita sem a qual ele provavelmente não consegue se manter no poder. E aumenta a tensão no Mar do Caribe. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que os Estados Unidos usarão toda a força contra Nicolás Maduro. A resposta veio à pergunta de uma jornalista que questionou a possibilidade de uma invasão militar americana em território venezuelano. Navios de guerra dos Estados Unidos estão em águas próximas à Venezuela para operações contra o narcotráfico. Leavitt afirmou que o regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela e o classificou como, abre aspas, um cartel narcoterrorista. Na Ásia, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi se reuniu ontem em Nova Delhi com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Modi destacou que as relações entre os dois países fizeram progresso constante desde o seu encontro com Xi Jinping em 2024. Os dois lados discutiram a fronteira no Himalaia e indicaram a retomada de voos diretos, vistos e facilitação de comércio. As medidas vêm depois de anos de tensão desde o confronto letal entre tropas da Índia e da China no Vale de Galvan, na fronteira do Himalaia, em 2020. A reaproximação entre as duas nações mais populosas do planeta marca o fortalecimento do BRICS, em um contexto de tensionamento geral nas relações comerciais com os Estados Unidos. E por falar em guerra tarifária, Trump ampliou as tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio para 407 categorias de produtos importados. A medida atinge itens como máquinas, guindastes e peças automotivas. Importadores americanos alertam para uma possível alta de custos e aumento da pressão inflacionária. As novas tarifas dos Estados Unidos ameaçam reduzir as exportações brasileiras de semi-elaborados, laminados e insumos siderúrgicos. Em 2024,
2024, o Brasil exportou para os americanos o equivalente a cerca de 29 bilhões de reais em ferro e aço. É isso, a gente fica por aqui. Para receber diversas notícias internacionais atualizadas em tempo real, segue a gente no nosso Instagram, o @mundo_180_segundos. Compartilhe o nosso podcast nos grupos de mensagens, com amigos e a família. E não se esqueça de nos dar 5 estrelinhas. Para vocês, um bom dia, uma ótima semana e até mais.